Cara, eu vou conversar contigo de novo a respeito de uma questão que eu tenho. Eu já fotografo há bastante tempo, já vai fazer quase 10 anos. Porém, eu sempre fui um fotógrafo que não tem a fotografia como 100% do meu trabalho. Então, eu tenho uma outra carreira e eu tenho uma questão pessoal com os meus filhos que tem uma necessidade especial. Então, eu fiquei por muito tempo dedicada às crianças e fotografava só nos finais de semana. Agora, eu tenho tido a oportunidade de crescer um pouquinho mais. E aí, eu comecei a ver que eu estava fazendo... Eu me perdi na minha autoria, essa que é a verdade. E aí, com o poder da autoria, me ajudou muito a dar essa direção. E eu acertei várias coisas, mas eu ainda estou num caminho que talvez você consiga me dar uma outra luz. O que acontece? Eu estou tentando implantar essa autoria no meu trabalho, de uma maneira diferente. Porque o que eu fotografava antes, eu era assim, eu fotografava de tudo que aparecia na frente. Era trabalho, eu estava topando. Então, hoje eu sei que eu tenho uma especialização numa determinada área que é de família e que eu gosto muito de newborn, de recém-nascido, e é uma coisa muito forte que eu acabei fazendo vários cursos nessa área, enfim, que eu gosto muito de fotografar. E aí, junto com isso, com fotografia de família, vem a mãe grávida, né, a falta de gestante, depois o newborn, depois as crianças e tudo mais. Uma das coisas que eu meio que parei de fotografar foi evento, porque eu não gosto muito e eu acho que não me dá muito espaço para criar. Mas a fotografia de família, eu tenho fotografado, mas eu estava fotografando sem autoria. Eu estava indo no... Seja o que Deus quiser. Chegar lá, a gente vê. Eu me comunico bem com as pessoas, acabo envolvendo e funciona. Mas meio que no susto, sabe? Quando tu cata a câmera e sai. Chega lá, tem meio que uma listinha de poses na cabeça, tem um papo, mas assim, não tem uma direção forte ainda. E os meus clientes, que já me conhecem e que sempre voltam e que sempre me indicam, eles conhecem essa fotografia, mas não é a minha essência ainda. Então, eu tô tentando meio que reimplantar a minha marca. O que é que eu faço? Porque eu não tenho ainda trabalhos que são 100% a cara do que eu quero fazer. Você acha que a essa altura vale a pena meio que dar um shutdown, assim, no sentido de, vou fazer portfólios do que eu quero para poder mostrar para o cliente? Se você tem clientes, você não precisa fazer portfólio do zero para mostrar que o seu trabalho mudou. Essa é a pior mentira que te contam na internet. Por quê? Gente, vamos lá. A Apple criou o celular, o computador, na primeira, lá, sei lá, na puta que pariu, quantos anos. Depois ela criou o celular. Ela não saiu dando o celular para as pessoas para ver se elas iam aceitar o celular porque o celular era bom como computador. Não é esse o processo. Se você já tem uma empresa, se você já tem a coisa funcionando, se você já tem uma marca, se você já tem cliente, essa empresa está rodando, você não tem que sair dando nada para as pessoas, você não tem que criar portfólios novos, aleatórios. Você faz as duas coisas juntas. Você não cria um novo portfólio, você cria um novo produto. Você melhora, e é o que eu digo no Poder da Autoria. Você não muda, você evolui. Então vamos lá, os seus clientes chegam até você pela sua fotografia. E aí é natural de quem tem mais tempo ficar com medo de, meu Deus, se eu mudar minha fotografia, o que os clientes vão pensar? Então vamos lá, por isso que eu digo lá dentro que não se muda a fotografia, se evolui a fotografia. Você vai evoluir ela. Como você vai fazer esse processo? Você, ao invés de fazer portfólios, você vai fazer portfólio com o seu atual cliente. Como assim? Vou dar um exemplo. Você vai fazer um ensaio de família, beleza? Então, você está lá e você vai fazer naturalmente as fotos que você costuma fazer. Aquele exemplo que você deu, com as poses que você quer na cabeça, parará, meio que o feijão com arroz que você já faz há bastante tempo. O problema é que a maioria das pessoas para por aí. A maioria dos fotógrafos para por aí. E o que eu quero é te sugerir agora a pegar aquilo que você está aprendendo no Poder da Autoria, luzes diferentes, composições diferentes, formas de dirigir diferentes,
e você comece a inserir para com este cliente mesmo. Não importa se você acha que ele vai gostar ou não, não importa. Porque você não só trabalha para o seu cliente, você tem que trabalhar para você também. Então você vai fazer o feijão com arroz, aquilo que você sempre faz, e você vai trabalhar mais. Você vai fotografar mais. Se o ensaio durava 1 hora, você vai trabalhar 1 hora e meia. Porque essa meia hora, que não precisa ser no começo, no meio, ela pode ser misturada ali, você vai fazer fotografias que você quer da nova Bia. Quais são as experimentações? Até porque você acha que você quer isso. Você não sabe ainda o que você quer. Não tem como saber. Você só vai saber quando você pensa que você acha que você é aquilo. Aí você vai fazer. Aí você vai ver se você conseguiu fazer. Depois você vai ver se você conseguiu fazer, se você gostou daquilo. Então você vai fazer experimentos nesse tempo a mais que você vai passar fotografando essas pessoas. E à medida que você vai gostando dessas novas formas de ver, você vai entregar o feijão com arroz sempre para o seu cliente, mas você vai parar aos poucos de postar esse feijão com arroz e postar esse trabalho diferente. E aos poucos, as pessoas vão notando que algo de diferente está acontecendo. E aí começa, com o passar das semanas, dos meses, cada um tem a sua velocidade, as pessoas começam, nossa, Bia, você está com uma foto diferente, né? Nossa, o que você está fazendo? Tem uma pegada diferente, né? E aí é o estalo de dizer, o Kunz me falou isso. É agora que está começando a acontecer. É quando 1 ou 2 pessoas começam a te dizer assim, nossa, tô achando tuas fotos diferentes, o que você está fazendo? Geralmente isso acontece. Se você faz uma coisa diferente, as pessoas notam e te perguntam o diferente. E aí, algumas pessoas vão falar isso porque estão gostando, outras pessoas é porque talvez nem estão gostando tanto assim. E tá tudo bem. O problema é que quando alguém fala isso e você acha que é porque a pessoa não tá gostando, foi boi com as cordas, porque você desanima e volta pro vício lá, que é melhor aqui dentro da minha zoninha de conforto, tô sobrevivendo aqui. Só que aí você nunca consegue conquistar o seu sonho da sua autoria. Né? Então, esse é o passo a passo que funciona. Como você vai fazer isso? Aí você vai ter que ir melhorando suas técnicas. Técnica de fotografia mesmo. É com as técnicas que você vai conseguir executar as ideias que você tem. Por exemplo, tem uma ideia de trabalhar, vou dar um exemplo besta, tá? Tem uma ideia de trabalhar com uma luz mais dura, tá bom? Essa ideia de trabalhar com uma luz mais dura é só uma ideia. Para você conseguir executar ela, você vai ter que entender como a luz mais dura funciona, como você vai trabalhar isso. Quando você trabalha com luz mais dura, tem uma coisa que muitos fotógrafos não se dão conta: sombra. Por quê? As pessoas têm medo da sombra, então elas vão para a luz difusa não porque elas gostam da luz difusa. As pessoas vão para a luz difusa porque elas têm medo da sombra. E quando você começa a trabalhar com uma luz mais dura, você começa a entender que luz dura gera sombra dura. Então você tem que, tem sombra aqui, sombra não é legal. Sombra é muito legal. Não existe foto sem sombra. Não existe foto sem luz, não existe... Você já reparou que toda luz gera uma sombra? Muito interessante meu casaco. Você falar isso, porque parece que você está lendo minha cabeça, porque eu estou indo para a direção dessa, e aí as pessoas olham e falam assim, mas é diferente do que eu vejo por aí. Fala, mas é isso. Exato. É isso. É diferente do que você vê por aí. Porque você ainda está apresentando essas fotos para as pessoas que estão até você porque elas querem um feijão com arroz. E não tem nada de errado com elas. Quem está errado é você. Com todo respeito. Por quê? Está errado você tentar agradar as pessoas fazendo um trabalho que você não quer mais fazer. Tu entende? E por isso que o erro está em você, está na gente. Quando você faz um trabalho que você não gosta para agradar os outros, é mais ou menos como você tem um relacionamento na sua casa que você não gosta daquela pessoa, você não gosta do seu marido, mas você faz isso para agradar ele. Vai ser saudável? Não é saudável. E é assim com tudo. Com tudo. Nosso trabalho, não importa. Então, no final das contas, o que a gente faz, a gente tem que estar satisfeito com o que a gente faz. Mas aí o Kunz não vai vender. Vai vender desde que você seja bom naquilo. Isso não existe. Talvez não vai vender para aquela pessoa. Tá certo? Não vai vender para aquela pessoa. Né? Assim como eu posso ter a melhor carne do mundo. Eu posso ter o melhor carne, eu não vou vender para vegano. Assim, eu posso ser o pica do mundo. Kunz, a melhor carne do universo. Entendeu? Os ET estão vindo comprar carne do Kunz, entendeu? Mas eu não vou vender para o vegano. Por quê? Nem dando de graça eu vou vender para o vegano. Porque o vegano não quer carne. Ponto. Então isso a gente tem que ter essa clareza.
Aham. né? Então, quanto mais autoria a gente vai criando, mais nãos a gente vai dizendo. E como é difícil falar não, né? Ai, cara, eu falei um não pela primeira vez, assim, que é uma cliente que eu já conhecia, e ela, é minha gestante, eu quero assim, assim. Eu falei, olha, eu não vou conseguir te atender nisso. Você vai ter que fazer com aquela fotógrafa que você fez antes, porque esse é o trabalho que ela faz. Não, mas eu quero fazer contigo. Cara, foi muito difícil falar não, mas eu tive que, porque não dá para viver mais ou menos o teu sonho, entendeu? Total. Até porque quando a gente vive mais ou menos o sonho, não é um sonho, né? Não é. O sonho não, você não sonha viver mais. O sonho não é mais ou menos. O sonho é um sonho. Você entende? O sonho é um sonho. Não dá pra... Então, assim, eu acho que esse é o desafio, e isso não é tão simples para resolver numa live. E por isso que existe o poder da autoria. E por isso que é legal de assistir mais de uma vez. Porque quando você assiste uma vez, você vai entender umas coisas. Quando você assiste a segunda vez, você tá com outra cabeça. Assim, é mais ou menos como você vê um cálculo na primeira série e depois vê esse cálculo na oitava série. É muito diferente, tudo faz mais sentido, sabe? É mais ou menos como eu não entender o que minha mãe falava quando era adolescente e hoje eu entendo. Porque a vida fez eu entender aquilo. Tá? Então, né? Exato. Então, assim, eu acho que... E por que eu dei o exemplo da luz suave? É porque dá pra ver no seu trabalho. É isso que eu faço. Minha vida é analisar. Eu sou fotógrafo. Eu analiso pessoas, eu analiso fotografias. É análise. Eu brinquei, vou te dar um exemplo. Feriado, a gente estava lá em casa com um casal de amigos nossos, que ele é poderoso do tempo do Arili, assim, lá nas primeiras turmas. Já foi aluno de todos os meus projetos, é um grande amigo e ele me fotografou. E eu já fotografei a família dele, já fotografei a Deb, que é a namorada dela, que também já é minha aluna, enfim, amigos de longa data, clientes, alunos, tudo um pouco, amigos, né? E numa dessas a gente estava batendo papo furado, eu não vou lembrar exatamente do que a gente estava falando, e aí ele me perguntou alguma coisa sobre freela, quanto eu estava pagando freela, ou alguma coisa assim, né, freelance e tal. Porque eu perguntei, eu não lembro. O fato é que a Deb, que é a namorada dele, segundo a fotógrafa dele também, estavam falando, e eu falei, tá, Deb, quanto você cobra pra fazer o freela pro Perinho? Daí ela falou o valor, eu não lembro como é que foi, o resumo da ópera, mas foi mais ou menos assim, o que você faz quando você fotografa? Foi assim, o que você faz quando você fotografa? Daí ela falou falando o que ela fazia. Então você faz a segunda câmera mesmo, total, de todos os trabalhos. Sim. E aí, quando eu perguntei, ela estava sentada no sofá, eu não lembro exatamente a frase, eu achei que eu ia lembrar, mas não tá vindo na minha cabeça. Ela fez assim, ó, botou a mãozinha na cintura, assim, ó. Tava sentada, deitada no sofá, e ela botou a mãozinha e eu fui, Só que como a gente é amigo, eu falei, já botou a mãozinha na cintura, Perinho. Eu acho que você tá pagando um pouco pra ela. Foi uma leitura e escapou da minha boca, assim. Daí ela começou a rir, os dois começaram a rir, falando, você é muito foda, Kunz. Ele falou, cara, ela parecia aquelas meninas super poderosas, sabe? Você já viu os filmes das meninas super poderosas? Quando ela chega na hora, na frente, assim. Pum, colocou as duas mãozinhas na cintura, eu falei, você já leu na hora, né? Total. Então, assim, cara, eu não consigo não ler. Essa é a minha profissão, eu faço isso a minha vida toda, entendeu? Então eu leio isso, eu vejo essas leituras. Quando ela botou a mãozinha aqui, eu falei, fudeu. Então, assim, o que eu tô tentando dizer? Dá pra perceber isso, entende? Eu consigo perceber isso. Então, quando você fala o que você falou pra mim, eu olho pro seu perfil aqui do lado, eu vejo isso acontecer. É evidente, né? Mas o que é mais legal? Mais legal é quando isso começa a te incomodar. Quando isso começa a te incomodar, pra você é ruim, pra mim é legal. Eu digo, opa, boa. Geralmente alguém emagrece quando ela se olha no espelho e diz, engordei demais. Isso tá começando a me incomodar. A gente emagrece quando tá gordinho demais e não é quando tá gordinho demais. Por exemplo, meu sogro é gordo. Você vê gordo, né? Exato. Meu sogro é gordo, mas ele não se incomoda. Ele tá de boa, então ele não vai emagrecer enquanto algo não incomodar ele. Tu entende? Ele não vai emagrecer enquanto não incomodar ele. E provavelmente ele não vai se incomodar olhando pro espelho, não. Ele vai se incomodar de outra forma. Entende? Ou seja, quando você olha e começa a te incomodar, eu digo, bingo, agora eu vou conseguir te ajudar de verdade. Porque enquanto você não se incomoda com isso,
Pois é. Eu fico de mão amarrada. Para mim, para você ter uma ideia, eu sempre tive muito orgulho da fotografia, porque eu meio que fui atrás de construir essa carreira, né, do zero. Eu sou arquiteta também. Mas hoje eu tenho eu fico um pouco chateada em dizer que eu tenho quase 10 anos de fotografia. Porque eu olho pro meu Instagram e eu falo assim, mas que merda. Uhum. Não é isso aí que eu faço. E aí, por uma série de coisas, eu acabei me perdendo nesse sentido da autoria. E eu acho que agora é hora de arrumar essa casa. Ou então Também eu largo a acho. fotografia, cara. Porque Também acho. para viver mais ou menos, eu vou fazer outra coisa que me pague, entendeu? Total. Também acho que é a hora. Tá? Ó, sabe o que eu falta no seu trabalho? A arquitetura Até falta no seu trabalho. Aí que você vê no meu trabalho. Não, tô olhando. Tô de boa. Ó, falta arquitetura no seu trabalho. Arquitetura, de verdade, ó. Eu olhando pro seu trabalho, eu ia chutar muitos, assim, muitos outros planos A, mas não arquitetura. Por quê? Porque eu não vejo arquitetura no seu trabalho. Pois é. Cadê as linhas da arquitetura? Cadê as composições? Porque, você tá ligado que tudo que você aprendeu de composição na arquitetura é exatamente igual na fotografia. É super semelhante. Perfeito. Aí quando eu tô descendo aqui, tô falando com você, aqui eu vi uma sequência de fotos, deixa eu achar ela de novo, que me lembra um pouco da arquitetura. Deixa eu achar ela. Só que não é com pessoas, ó. É fotos aleatórias. Olha aqui. Pois aqui eu vejo um pouco de arquitetura, ó. Só que essa foto foi feita em 2019, junho, dia 4 de junho. Foi postada, né? Não foi feita. Foi postada dia 4 de junho de 2019. Tá. Aqui eu vejo um pouco de arquitetura. Aham. Pô, tem composição, tem linhas, tem contraste vermelho com azul, azul com azul mais claro. Tem arquitetura aqui, entendeu? É uma foto simples, não tem pessoas, mas tem arquitetura, né? Quando eu digo arquitetura, dá para entender algumas coisas. Nessa aqui também, mas é mais óbvia. Mas aqui a gente já tem uma composição mais interessante, temos a linha do horizonte não no centro, bem numa regra de terço, não está bem alinhado, mas está quase. Temos um pouco mais dividido em regra dos terços aqui. Então, eu já vejo algo mais interessante. Deixa eu ver aqui também, ó. Também tem, ó, o olhar entrando aqui, roda para cá. Então, eu já vejo um pouco mais. Agora, se eu venho aqui para cima, nos seus últimos trabalhos, eu não, assim, com todo respeito, eu não vejo arquitetura nenhuma. Tu entende? É só retratos, tudo coisa bem perto. E ó, não tem nada de errado com isso, mas é o básico, né, cara? Exato, é o básico. É o básico. Não tem arquitetura, não tem luz, não tem. Pô, se você é formada nessa parada, se você trabalhou com essa parada, eu não sei, você deve manjar dessa parada. Isso tá na sua cabeça. Isso tá aí. Tá? Eu com certeza que tá aí. Só que você não precisa colocar na sua fotografia. Eu não tô conseguindo fazer, mas talvez eu não vou te ocupar hoje o tempo todo com isso. Mas assim, existe um link da fotografia para mim com a arquitetura que eu faço em alguns trabalhos que me dá a sensação de que são trabalhos livres, mas eu não faço no meu trabalho comercial. Por que não, criatura? Sabe a parte do sonho? A parte do sonho é essa, é quando você consegue se libertar, isso é autoria. Eu vou te resumir o que é autoria para mim. A autoria é você fazer aquilo que você quer e vender aquilo. Isso se chama de arte. Você faz aquilo que você quer e as pessoas pagam para isso. As pessoas pagam para você fazer o que você quer. Isso não é só na fotografia. Na arquitetura também não é assim. O arquiteto mais caro, mais boladão, não é aquele que faz as casas do jeito que ele quer e os boca aberta pagam para ele fazer o que ele quer. É exatamente assim. Porque a gente, como profissional, sabe o que é melhor. Exato. Então, isso é ter uma autoria. A autoria é você fazer um trabalho que é a sua cara, que você curte, que é o seu jeito, e você aprende a vendê-lo. Pois é. As pessoas te pagam para ter a sua liberdade. Paga assim, ó, Bia, confio em você, cria. Entendeu? Foi o que eu falei pro Perim no feriado agora. Eu falei para ele, o que você quer? Eu falei, Perim, eu escolhi você para fazer minhas fotos. Porque eu gosto da tua pegada de retrato. Aham. Não pede para mim.
Aí, puta, começou a tremer, ficou nervoso pra caralho, foi foda. Ele, nossa, eu vi ele travar na minha frente, por vários motivos, né? Amizade. Claro, Ele super, né? ele super me considera. Enfim, a gente tem né? Ele é super, sei lá, não vou falar. Mas ele tremeu na base. Eu percebi que ele tremeu na base. Eu percebi. Por quê? Porque eu, além de ele estar ali super, nossa, né? Eu ainda falei pra ele, tipo assim, velho, faz o que você quiser, liberdade, eu te escolhi, porque se eu quisesse fazer um tipo de foto, eu podia pedir pra qualquer um fazer. Pois é. Eu te escolhi porque eu quero criar, mano. Se der certo, deu. Se não deu certo, não deu. E tá tudo bem. Eu falei pra ele, sem pressão. Só que, puta, não é foda, né? Sem pressão. É foda, assim. Imagina. Então, o que eu tô tentando dizer pra você? É isso, cara. A gente recebe pra fazer o que a gente quer. Isso é ter autoria. É fácil? Não é. É uma pequena minoria que tá vendo a gente aqui. Uma pequena minoria vai conseguir sentir isso em algum momento da sua carreira. Mas eu acredito que é essa minoria que vai viver muito bem de fotografia. Assim como os arquitetos. Assim como, quase tudo. Saca? Então, assim, na minha opinião, essa é a pegada. Você tem um passo a passo lá dentro do Poder da Autoria. Você tem como fazer. A questão é acreditar nisso e entender que você não precisa fazer portfólio, respondendo essa pergunta. Você consegue fazer isso com o seu próprio cliente, atual cliente. Você vai fazendo, você não vai pivotar a sua fotografia, você não vai virar do dia para a noite. Não é isso. Isso é muito arriscado. Você vai evoluindo as coisas, você vai melhorando o processo. Você não muda do dia para a noite. Você vai mudar, até, sabe por quê? Primeiro, porque é perigoso para o seu cliente. Número 2, que você não consegue fazer do dia para a noite. Não é viável, né? Você não consegue. Se fosse tão fácil, estava todo mundo fazendo, você não estava aqui, você já tinha feito. Não é do tipo, do dia para a noite agora conquistei minha autoria. Não é, leva tempo, você tem que entender o que você gosta, experimentando, fazendo, tentando, errando, fazendo de novo, né? Uma construção. Então, esse é o processo, tá? Mas que legal saber que você está incomodada. Esse é o primeiro passo, se incomodar. Se incomodar com a sua fotografia, se incomodar com o seu momento. E, de novo, né? Às vezes as pessoas acham que para as pessoas se incomodarem, a fotografia tem que ser uma bosta, tem que estar tudo errado. Não, bem pelo contrário. O bom profissional é aquele que se incomoda quando, mesmo assim, o trabalho tá bom. Assim, o trabalho tá bom, tá dando certo, os clientes estão elogiando, tudo tá vendendo, pagar, né? Tá dando tudo certo. Puta, não tô feliz. Exato, esse é um caminho. As pessoas, normalmente, o problema da maioria dos fotógrafos é que eles vêm até mim quando eles estão fudidos. Eles resolvem estudar quando eles estão afundados, estão afogados. Tá morrendo, tá com água aqui, né? Daí ele pede ajuda. Eu falei, cara, se você tivesse pedido ajuda quando você tava com a água na cintura, era mais fácil de te puxar pra fora. Né? Mas não, eles acham, vou aguentar firme, eu sou autodidata, eu vou fazer sozinho, eu vou dar certo, vou ver uns videozinhos no YouTube, entendeu? E ó, tá tudo bem, cada um tem seu tempo, eu respeito, mas precisa, né? Né? O que é mais fácil emagrecer? Mais fácil emagrecer quando você tá no peso ok e só cuidando para não engordar? Ou quando você tá super sobrepeso e depois você tem que fazer uma dieta estratosférica para conseguir voltar a ser magro? Convenhamos que é mais fácil você cuidar para não engordar do que você tem que emagrecer depois. Pois é. E eu acho que quando você tem um direcionamento, que nem você fala do teu curso, é lógico que você passa informações maravilhosas e caríssimas pra gente aqui no free, no gratuito. Mas, cara, é a mesma coisa de você tentar fazer... você vai construir tua própria casa sem você ter um direcionamento disso? Você vai se meter a fazer uma coisa de uma construção de elétrica ou de hidráulica? Não vai. Você vai consertar teu carro? Não vai. Isso, no mínimo, é um hobby. Eu acho que como o hobby funciona, sabe? Eu posso olhar um vídeo no YouTube e resolver um problema. Mas para viver bem de fotografia, videozinho no YouTube, sabe? Só. Não tem nada errado com o vídeo do YouTube. Pelo amor de Deus, eu faço eles, eu ajudo as pessoas assim. Sim. Só que para ser um fotógrafo meia boca, tá bom. É básico, é conteúdo básico. Você vai ser um fotógrafo básico. Exatamente. Se você quer ser um fotógrafo foda, você vai ter que entender que, peraí, não é assim que vai, né? Não. Então eu acho que
você tem um passo a passo, que legal que a gente trocou essa ideia, e que é isso, você não precisa pivotar o seu... concentra nisso, não precisa pivotar. O que é pivotar? É mudar do dia para noite. Número 2, você não precisa conquistar gente de graça para fazer portfólio, bobagem. Fotógrafo é pago para fazer seu portfólio, não é de graça, tá? Cosma, você fala para fazer trabalho de graça. Porque eu estou falando com a Bia agora. Eu estou falando com você. Eu estou falando com um momento que está numa escada da fotografia, está em um determinado degrau. Acho que esse é uma das grandes diferenciais da minha didática. Eu tô falando, mas como você falou para outro que era outra coisa? Sim, porque para ele era outra coisa. Para você é outra coisa, para mim é outra coisa. Mas no seu momento, você tem que ser pago para fazer o seu portfólio. Ou seja, as pessoas te pagam, te contratam e a cada novo trabalho, além de entregar o melhor para eles, surpreender os seus clientes, você está gerando portfólio para você também. É isso que eu faço todo santo dia que eu fotografo para entregar para os meus clientes, naturalmente fazer trabalhos diferentes para surpreender eles e eu também tenho um portfólio novo sempre, todo dia. É, isso mesmo. Saca? Então... Eu tinha pensado nisso mesmo. Esse é o caminho, tá? E aí, de novo, isso tem a ver com o quê? Quem escolhe as fotos para publicar é você e não o seu cliente. Você entrega o seu trabalho para o seu cliente. Mas o que você vai publicar, você não pensa no seu cliente. Você pensa no seu futuro cliente. O que você posta, o que você mostra, é o que você pensa para o seu futuro cliente. O que você entrega é para o seu cliente. Faz todo sentido. Legal. Obrigada. Belo papo. Acho que foi muito bom. Vai dar papo sobre autoria e é legal falar. Bom, né? É legal. Será que é legal? Eu adoro falar sobre isso. No final das contas, é tudo sobre isso. Todo o resto, a técnica que eu ensino, a firulinha não sei o quê, não importa. Tudo isso pra mim é... Cara, por quê? Porque foi o que me trouxe aqui, é o que faz as pessoas... Cara, para pensar. Quem são os fotógrafos de destaque que você conhece? Nenhum deles fala sobre autoria, cara. Que louco, mas eles têm, não tem? Tem, eles têm a deles, mas ninguém fala disso. É isso que eu acho muito interessante no teu trabalho, porque não só no teu trabalho você representa, a gente nota e representa muito bem a tua autoria, mas um fotógrafo hoje, que a gente conhece várias pessoas que estão ensinando, que são fotógrafos que estão no mercado de educacional, ninguém fala de autoria. Quando eu conheci você falando sobre autoria, eu pensei, é isso aí que falta. Eu fui começar a entender o que é autoria te acompanhando. Então, era essa fome que ficava, entendeu? Por que você acha que as pessoas não falam? Porque eu acho que... Primeiro, eu acho que é difícil passar essas informações. É difícil conscientizar quem está assistindo que isso é o fundamento, é a tua fundação da casa, né? E outra é que no momento que você, entre aspas, vende isso, ninguém quer... Não é uma coisa fácil de vender, cara. É isso que eu acho, assim. Porque as pessoas querem isso aqui, ó. Eu vou comprar um curso tal que daqui a pouco eu vou seguir umas regrinhas ali... Vou estudar muito. Eu vou seguir umas regrinhas, vou copiar isso aqui, copia, cola e eu vou ter o meu sucesso. É o imediatismo. E, como você falou, a autoria é uma construção, né? Você vai fazendo acontecer. E as pessoas hoje em dia não querem isso. Me dá aqui, eu pago, mas eu quero respostas imediatas. Imediatas, mesmo que não funcionem. Exatamente. Por muito tempo, mas vai funcionar por pouco. Concordo total, que bom. É exatamente isso que eu penso também. É o clássico, vende o peixe ao invés de ensinar a pescar. Né? Vende o peixe. Ruim, né? Vende o peixe ao invés de... Aí por fim todo mundo compra o mesmo peixe, né? Sardinha lá. Ao invés de poder aprender a pescar e escolher se quer pescar num açude, num lago, no mar. Pois né? Eu acho que faz muito sentido isso e sim, é difícil. Vou te falar bem sincero aqui, na frente de todo mundo. Era muito mais fácil eu vender outra coisa mais simples, o preset do Koons,
um curso apenas sobre direção, dirigir com uns aqui, outro de edição. Ó, de verdade, eu teria muito mais grana. A minha empresa estaria voando, assim, financeiramente falando, eu tenho certeza disso. Mas aí, no final das contas, é dinheiro no banco e não vai de encontro com o que eu falo. Essa não é a minha autoria. Isso não faz parte de mim. E, ó, eu não tô dizendo que tá errado, tá? Cada um faz o que quer fazer, não tem nada de certo e errado, mas é por isso que eu não faço, porque pra mim a mim não faz sentido. Porque eu já caí nessa lábia, eu já caí nesse papo lá atrás, há muitos anos atrás, e eu vi que pra mim não funcionou. Então eu penso, tá tudo bem, deixa eles fazerem, eu vou fazer o meu caminho, que vai ser mais longo, mas eu acredito que é uma casinha dos 3 porquinhos, que é aquela de tijolo, sabe? É de tijolo. Então, quantas casas tem de tijolo? Quantas casas tem de qual é que é as outras opções? Palha e madeira. Com certeza tem menos casas de madeira, tem menos casas de pedra, de tijolo, tem menos casas de madeira, mas tem, assim, vamos lá, tem muito mais casa de palha, aí depois tem algumas casas de madeira e tem menos casas ainda de tijolo. Eu acho que é assim, e por isso que a gente tem tanta transição de fotógrafos no mercado. É muita gente de casa de palha, dá certo, 2 anos, 3 anos, aí vem a pandemia, caiu, né? Aí vem uma outra coisa, soprou, caiu. Então, assim, eu acho que sempre pessoas que querem construir a casa de tijolo, de 3 porquinhos, são menores, são menos pessoas. Mas o foco não é no maior número de pessoas, o foco é na construção que a gente vai fazer, sabe? Que a gente está fazendo. Então, acho que isso é legal.